Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre envolva os nossos corações e que possamos, em mais essa oportunidade, refletir à luz da doutrina espírita, os ensinamentos que o nosso Mestre nos deixou, buscando, nessa reflexão, valorizarmos um pouco mais a oportunidade reencarnatória que nos fora concedida. O tema da nossa exposição da noite, que eu acabei escolhendo, é Cicatrizando Feridas. Aí vocês vão perguntar, como ele foi arrumar esse tema, né? É lógico que na prece que eu fiz antes de dormir, no sábado passado agora, pedi à espiritualidade amiga que pudesse me intuir durante o meu descanso, no encontro com a espiritualidade amiga, que eu pudesse encontrar um tema que seria de grande valia para todos nós que estaríamos aqui hoje reunidos. E não teve como. Acordei, peguei o celular, na hora que eu abri as minhas mensagens, a primeira que eu leio já me tocou. Danadinha. E não tocou só a mim, não. Tocou também a nossa irmã Yara, que ela está lá no fundão. E a mensagem, ela traz assim uma reflexão. É um quadrinho curtinho, que todo dia eu recebo de um amigo de São Paulo. Foi meu amigo de infância, é meu amigo até hoje, de infância não. Estudamos juntos no ginásio. E todo dia ele me manda uma mensagenzinha que eu repasso no grupo de mensagens aqui da casa. E a mensagem diz o seguinte: nem tudo que dói é perda, às vezes é poda. Eu refleti na hora, nossa, interessante, está aí o tema que eu posso desenvolver. Então, nem tudo que dói é perda, às vezes é poda. Então, nessa reflexão que o meu amigo Ivanil, lá de São Paulo, me mandou, nessa mensagem, eu criei um bate-papo aqui muito formal, em que se faz necessário, primeiro, aprendermos o que é poda. Eu tenho até um pouco de conhecimento nesse sentido, porque sou paisagista também, e no curso a gente aprende até isso. Então a poda nada mais é de você cortar alguns ramos de uma planta, de uma árvore, de um arbusto, uns galhos, enfim, fazer uma poda para poder ornamentá-la melhor, tirar galhos que possam estar atrapalhando, galhos que sejam secos. E nessa poda, às vezes ela também tem uma interferência fisiológica na planta, que aí é quando a poda é para floração e frutificação. Mas as podas, ela tem um sentido. Por exemplo, quando a gente vê uma árvore na rua, com aqueles galhos baixos que passa um ônibus bate, passa um caminhão, um baú bate também nesse galho, aí a prefeitura vem e faz uma poda de elevação da copa. Tirando aqueles galhos mais baixos, a copa fica mais alta e assim não atrapalha mais. Então, tudo tem uma necessidade, tudo tem uma função, até mesmo uma poda para você buscar redirecionar aquela árvore que está se desenvolvendo. Se faz necessário também que quando a gente vai plantar uma árvore, não sei se vocês já observaram, que quando uma árvore fininha, novinha, está plantada numa avenida, por exemplo, vocês veem a árvore sozinha lá plantada? O que tem do ladinho dela? Tem um tutor, uma estaca de madeira, que pode ser uma taquara, um pedaço de pau, e que é amarrada suavemente nesse tutor, e a árvore vai seguir conforme está sendo determinado pelo tutor, retinha. Então, tudo isso daí tem um sentido. Basta, então, nós simplesmente pegarmos um machado, um facão e fazermos uma poda numa árvore, ao nosso bel prazer? Não.
nós temos que ter um pouco de conhecimento. Primeiro, usar ferramentas apropriadas, afiadas. Jamais um facão ou um machado que vai acabar machucando a planta. Então tem que ser um serrotinho de poda, uma tesoura de poda, ou até mesmo uma motosserra, de acordo com o tamanho da poda que você vai fazer. E tudo isso tem que ser acompanhado também de um segredinho, que é um cuidado a mais. Assim que você fez a poda, passar uma pasta de sulfato de cobre para poder protegê-la. Porque muitas das vezes esse ferimento que foi feito vai isolá-la de fungos, de bactérias. E porque muitas das vezes nós temos que fazer uma poda porque a planta já está doente. Fungos, bactérias acabaram tomando e estão secando, às vezes um galho vai acabar secando a planta. Então, essa poda é feita para poder impedir que a planta morra por causa desse problema que surgiu. Ainda temos as parasitas, que às vezes a gente vê aquela árvore bonita, mas sendo tomada por parasitas. Por exemplo, vassoura de bruxa, uma delas que a gente conhece, que toma a árvore toda, acaba sufocando e a árvore morre. Então, temos que fazer certas podas, às vezes eliminando essas plantas que vão sugar a energia, a seiva da planta, porque é delas que elas vão se sustentar. Por isso que tem o nome de parasita. Enfim, após uma poda, também nós temos que lembrar de analisar o solo, ver se a planta está precisando de um fertilizante, se aquele solo está precisando de nutrientes, pode ser nutrientes químicos, o mais famoso é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, ou até mesmo os adubos orgânicos, que são ricos também em micronutrientes. Um adubo curtido, pode ser de gado, de galinha, de carneiro, de coelho, o que for, mas são adubos que, quando curtidos, eles têm um grande valor para a planta e elas vão responder satisfatoriamente com novas folhas, com nova florada, com nova frutificação, criando aquela árvore linda e que encanta a todos nós. Tudo isso tem esse segredinho. Então, quando nós aprendemos que, às vezes, uma dor nossa não é uma perda, ou seja, não é um problema que nós estamos sofrendo aleatoriamente, né, desnecessariamente, Deus errou de endereço com essa enfermidade, mas às vezes nós temos que pensar que foi uma poda que Ele nos fez. E Deus nos poda? Aí está a pergunta. Sim, a meu ver, Deus também nos poda. Como? Se nós estamos aqui reencarnados, todos nós, eu não vou pedir para levantar a mão quem não tem numa doença, porque ninguém vai levantar, tenho certeza disso. Porque se não tem ainda, aguarde que vai chegar. Porque se nós estamos no mundo de provas e expiações ainda, consequentemente estamos todos doentes. Doentes do quê? Doentes da alma. A nossa alma é enferma, ela é doente. Temos um passado. Nesse passado nos equivocamos. E hoje, através das nossas enfermidades, estamos passando por aflições. E essas aflições se encontram no nosso passado, ou até mesmo no nosso presente, as causas atuais das nossas aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essas aflições se traduzem em enfermidades, consequências de mau uso do nosso livre-arbítrio no ontem. E aí nós vamos cuidar das nossas feridas, dos nossos ferimentos. E como vamos cuidar? Vamos chamar um jardineiro, um paisagista, vamos chamar um engenheiro agrônomo, vamos chamar aquele que faz manutenção do nosso jardim para cuidar da nossa enfermidade? Não, esses cuidam das plantas. Lógico que nós vamos recorrer a um médico. E nós vamos com muito afinco na busca
da solução desse nosso problema, porque nós temos temor da morte ainda. Nós tememos a morte. E sabemos que a primeira doencinha que acontece, a gente já entra em desespero, e que é o médico. Se não consegue conviver com dor, e o médico vai nos orientar, né, Sérgio? Vai nos dar medicamentos, aquelas balinhas deliciosas que são os comprimidos, baratinho, em qualquer farmácia você encontra, xarope, a injeção que às vezes a gente toma lá na hora, né? É doída, mas faz tão bem para a gente que a gente já sai de lá meio que revigorado, né? E o médico ele vai falar o que para a gente? Se nós tivermos a oportunidade de apresentar para ele o que pode ter causado aquela enfermidade, aquela dor, acompanhado dessa receita, ele vai nos dar algum conselho. E nós vamos para casa felizes e satisfeitos, porque nós vamos estar convictos que nós vamos mudar, atendendo às prerrogativas que o médico nos passou. E chegamos em casa, começamos a tomar os medicamentos. Lógico que, somado a isso, nós vamos fazer orações, pedir para Jesus, para tudo quanto é santo, nos ajudar, que aquela doença não pode se instalar em nós. Vamos vir na casa espírita tomar passe, se casa espírita abrir de tarde, vem de tarde também, porque quer a cura de qualquer jeito. E vamos convivendo, vamos melhorando um pouquinho. No dia seguinte estamos melhor ainda, passa uma semana, tem remédio para tomar, mas fala, não preciso mais, já estou curado, já chega. Né? Agora já posso voltar a ter uma vida normal. Rasga tudo aquilo, joga fora os remédios que sobraram, não precisa vir mais na casa espírita porque já está bom. E assim nós vamos perceber que a poda que nos fora oferecida no ontem, através de mau uso do nosso livre-arbítrio, e essa poda está causando essas enfermidades, nós não estamos levando a sério. Porque nós não estamos querendo a cura real. Nós estamos querendo a cura da nossa matéria física, mas nós, espíritos, estamos querendo continuar a praticar os mesmos hábitos, sem necessidade de mudar em nada. Porque aquilo é tão gostoso que a gente faz, a nossa vida está tão boa, vem essa enfermidade para atrapalhar tudo. Agora que eu estou sarado, adeus, vamos em frente. E aquela poda não surtiu o efeito. Jesus nos poda com enfermidades, às vezes com certas situações que são evidentes das pessoas. Cegueira é uma delas, a pessoa não enxerga direito, nasceu cega, não consegue falar, surdinho, às vezes vem com problema de auditivo. São sequelas, são podas que nós estamos espiando hoje. Vem com a ausência de um membro, ou às vezes até pode sofrer um acidente e perder um membro aqui. São podas, são restrições que nós temos que refletir e encontrar a resposta que estamos necessitando para poder domar aquela nossa má inclinação. Porque o Pai não quer a nossa morte. Ele quer que a gente se redima, que se modifique. E para isso nós temos que ficar atentos. Fazer essa autoanálise com muita boa determinação, com muito bom ânimo, porque todo esse adiamento que nós estamos investindo sem seriedade, sem disciplina, com um certo comodismo, com desânimo danado de querer mudar, isso vai se traduzir na nossa partida como suicida indireto. Mas não quer dizer nada, desencarnar todos nós vamos, direto e indiretamente todos nós iremos. Mas o que manda, meus irmãos, é o estado lamentável que nós vamos chegar do lado de lá. E do lado de lá onde é? É aqui.
Não é no céu ou no inferno. Para, isso daí está fora de cogitação. É aqui. Nós vamos ficar presos aos mesmos caprichos. Aquilo que nós gostamos de fazer no hoje, nós continuaremos fazendo depois da nossa desencarnação. Isso é fato. É lei, e lei divina. Lei de sintonia, lei de vibração. Nós estamos vibrando numa condição hoje, e assim que desencarnarmos, não vamos virar santo se somos um capetinha, e também não vamos ser um capetinha se somos santos hoje. Então, o que nós temos que fazer é buscar refletir sobre as nossas podas que o Pai nos proporcionou. Porque todos nós temos, sim, algum detalhezinho que nos convida à mudança. Essas podas são necessárias para que nós possamos burilar esse nosso espírito doente. Então, quando eu falei que todos nós estamos doentes, porque se nós não estivéssemos com essa necessidade de reencarnar aqui, com certeza eles não vão errar de endereço, estaríamos num mundo muito mais elevado. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E como nós estamos aqui, então nós temos que refletir sobre esse convite da noite. O que eu estou fazendo em termos de mudanças que eu sei que eu tenho que buscar? Vamos pegar alguns exemplos? Será que o nosso orgulho está sendo ferido por certas podas? Será que eu não tenho que ver como anda a minha maledicência, o meu egoísmo, minha vaidade, a raiva que eu sinto, a dificuldade que eu tenho de perdoar? Será que essas podas em mim hoje não estão me mostrando necessidade de rever certos conceitos que ainda carrego comigo em sucessivas reencarnações, fazendo as mesmas coisas, tropeçando nos mesmos obstáculos? Então, entendamos que se hoje estamos em dificuldades e não despertarmos para uma mudança séria, nos decidirmos realmente a aproveitar esse tutor que a espiritualidade nos proporcionou, que é o nosso Mestre Jesus, onde através do seu Evangelho nós temos tudo para subir verticalmente, não ficar perdendo tempo pelas laterais, nós estamos desperdiçando a nossa reencarnação. Nós temos ao nosso lado os enfermeiros do bem, que são esses espíritos que buscam impedir que certas investidas de obsessores, que são como os parasitas que se instalam na vegetação, se instalam em cada um de nós, sugando todas as nossas energias. E esses espíritos, eles só estão do nosso lado porque nós estamos oferecendo a eles uma condição satisfatória em que eles buscam, nesse prazer que nós buscamos, os mesmos ideais. Não adianta, eles não vão se separar da gente se nós não nos modificarmos. Por mais que esses irmãos da espiritualidade, esses benfeitores tentam nos ajudar, vai chegar uma hora que essas instalações perniciosas desses nossos amiguinhos do lado de lá, elas serão de tal monta que nós não teremos mais força para lidar com essa situação. Estudamos há pouco um livro maravilhoso, A Obsessão Silenciosa, e nós sabemos como é sutil, como eles são danadinhos para nos pegar, e a gente não percebe. Quando nós vamos ver, nós não estamos mais senhores das nossas vidas. Perdemos até esse direito. Graças ao quê? Ao nosso relaxamento, à nossa falta de disposição para buscar essa ou aquela religião. E dessa forma, nós estaremos
sendo podados numa próxima reencarnação de uma forma um pouco mais severa, para que possamos aprender o que está querendo nos mostrar aquele corte que está sendo útil, porque Deus faz isso por amor a nós, para que a gente não regrida cada vez mais. Tudo é por amor. Jesus é o nosso mestre maior, que vem nos dar todo o medicamento que nós necessitamos para curar as nossas chagas desse espírito doente que somos todos nós. Todos os medicamentos estão lá. E quando nós começamos a tomar diariamente esses medicamentos, que são as suas lições, entendendo-as, nós estaremos sarando dessas nossas enfermidades. Até então, nós estamos brincando com a nossa saúde espiritual, que se desenvolve cada vez mais intensa na nossa parte material. Então, se hoje estamos pesarosos com todos os problemas que temos em ordem de saúde, eu que o diga, se nós não nos modificarmos, na próxima as podas serão mais severas. Deus vai nos podar sim, e por amor, para que a gente não se envolva mais ainda em situações mais críticas. Que possamos refletir nesse sentido. Encontremos toda a força que necessitamos dessa nossa doutrina espírita, porque são esses ensinamentos que vai nos libertar. Meus irmãos, a coisa é séria. Sabe, a vida não é esses anos que nós estamos passando aqui. Quando nós estudamos a doutrina espírita e percebemos que nós somos espíritos milenares, e hoje a gente avalia o progresso espiritual que nós alcançamos e comparemos com o progresso que o nosso planeta alcançou nesse pequeno espaço de tempo, 60, 70 anos, que a maioria de todos nós tem mais ou menos essa idade. Não estou querendo menosprezar ninguém, né? Eu sei que tem aqueles que são bem mais velhos ainda, mas é para a gente refletir, porque em 50 anos a tecnologia deu um salto enorme, mas nós continuamos cada vez mais irresistíveis àquilo que nós temos que realmente fazer, que é buscar o nosso progresso espiritual. Então, se nós não estivermos capacitados para refletir sobre isso, a doutrina espírita, como bem disse, tem todo o arsenal de informações para que a gente possa se esclarecer, ganhar força, coragem e determinação para mudar naquilo que temos necessidade. Nós temos que buscar nas preces. E aqui na nossa casa, nós temos esse livrinho de preces à disposição, baratinho, não lembro quanto está custando, mas é baratinho. Mas cada lição aqui do irmão José, psicografia de Carlos Vasselli, é uma poda que ele nos oferece. Porque ele está nos mostrando uma necessidade que todos nós temos que buscar. E eu escolhi uma oração que vem de encontro a essa nossa exposição da noite. Nós vamos encontrar, na lição 26 desse livrinho, por cura. Eu vou ler para que todos nós possamos refletir pausadamente sobre cada frase. E ele começa nos dizendo assim: cura-nos, Senhor, as chagas crônicas do espírito enfermo. Todos nós sabemos que somos espíritos enfermos. Estamos buscando a cura. Quantas feridas trazemos à mostra? Todos nós sabemos as dores que estamos passando, as nossas enfermidades do corpo e da alma. Cicatriza-as com o bálsamo do teu amor. O amor de Jesus para todos nós está nos seus ensinamentos. Se nós não buscá-los, nós não teremos força para poder vencer esse grande obstáculo que está à nossa frente. Devolve-nos o ânimo e a alegria de viver.
Nós não sabemos o que vem a ser essa alegria de viver sem Jesus. Não vamos conseguir. Só sentimos essa alegria de viver com Jesus, porque a nossa vida muda. Jesus que vai estar... Não, é a espiritualidade amiga que estará nos assessorando, nos acompanhando diariamente nesse processo. Nós vamos trocar os espíritos que buscam nos sugar as energias por aqueles que vão curar as nossas chagas, as nossas dores. Vale a pena. Interfere por misericórdia em nosso processo kármico e não nos deixes perecer. Lembrando que quando fala essa palavrinha misericórdia, nós temos que ter merecimento para que a misericórdia possa ser alcançada em nós. Temos que mostrar a nossa disposição de querer mudar, de querer se transformar. Senão, qualquer um poderia ser sorteado, fazer uma boa, hoje vai ser você, hoje vai ser... Não, nós temos que merecer para receber essa ajuda da espiritualidade. E Jesus nos disse, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós não nos ajudarmos, não tem como os bons espíritos nos ajudar. E ele continua dizendo que a doença, seja do corpo ou da alma, não nos reduza à inutilidade. Quantas vezes a gente já se sentiu inútil, desanimado da vida, perdeu as esperanças, perdeu toda a força de querer viver, porque nós estamos afastados de algo que é muito mais nobre e não tem outro caminho. Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chegará a Deus, ou seja, não nos tornaremos um dia espíritos superiores, crísticos, assim como Jesus, se não for através dele. Ninguém. Ele está nos dando essa pista. Agora, vale a pena ficar perdendo tempo, né, se desgastando com outros conceitos que não seja o cristão? Não estou defamando as outras religiões, todas têm seus méritos. Mas a mais objetiva está aí, governador do nosso planeta. Né? Ele esteve conosco há mais de 2000 anos, nos deu a sua prova de amor em vida, aqui conosco, registrado tudo isso na história. Isso daí não tem como ninguém negar. Né? Os apóstolos registraram tudo que ele disse, nos deram de bandeja para que a gente possa degustar a beleza das suas palavras, refletir sobre os seus ensinamentos. Nós não podemos desprezar tudo isso. Quantos não são os que vivem em função de suas dores? Outros, voluntariamente, mais doentes se tornam por falta de aceitação de suas provas. Nos revoltamos, sim, porque agora que estava indo tudo bem, me acontece esse problema. Por que aconteceu nesse exato momento em que estava tudo bem? Porque nós estamos fortalecidos para superar aquela dificuldade e refletirmos sobre certas necessidades. Não é assim? Quando Jesus nos fala, né? Os sãos não precisam de médicos. O que ele está querendo nos mostrar? Que todos nós somos doentes, nós precisamos de Jesus. Ou seja, precisamos dos seus ensinamentos, porque nós somos espíritos doentes. Certo? Se ele esteve entre nós, veio nos trazer as receitas, nós temos que nos humildar e aprender as suas lições e vivenciá-las. Só o amor nos liberta e só o amor vai contribuir para que a gente possa quitar um pouquinho dos nossos pecados que conquistamos ao longo das nossas reencarnações. Indo para o final,
Mestre, impõe as tuas abençoadas mãos sobre nós. Dispensa-nos, mesmo sem merecimento de nossa parte, as tuas graças e as tuas bênçãos. Que essas palavras possam ter sensibilizado os nossos corações. Que todas as oportunidades que tivermos de ler alguma mensagem no dia, de ouvir alguma exposição evangélica no YouTube, ou um livro, enfim, alguma mensagem que nos toque, que reflitamos sobre aquilo. Não vamos achar bonito, isso é legal, tal. Não, modestamente, você vê um quadrinho que o meu amigo me mandou, eu fiz essa fala, para que a gente pudesse refletir. Então nós temos que ficar atentos, porque os bons espíritos, eles conversam com a gente diante de tudo que já tem à nossa disposição. Não temos necessidade de evocar nenhum espírito para receber uma mensagem nova. Não temos. Vamos ser enganados. Quem conhece a coleção Fonte Viva, cada livro são 180 lições. São 5 livros essa coleção, 900 lições. Emmanuel falando através da psicografia de Chico Xavier. Se comprarmos esses 5 livros, o maior investimento que faríamos, e nos sensibilizarmos com cada uma dessas mensagens, nós seremos ricos. E pasmem, essa minha fala sobre a parte da doença foi tirada da lição 86 do livro Fonte Viva. E o título é Estás doente? E a gente vai responder, estamos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita luz e muita paz, com muita determinação, vamos buscar dar a volta por cima, nos afastar dos velhos hábitos, investir em novas propostas mais significativas para a nossa busca espiritual. Isso será um momento de alegria no amanhã, porque nós vamos perceber que valeu a pena seguir Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Preparei tudo aqui, não falei nada do que está aqui.